Eu sou Sônia Porte, sou psicóloga, especialista em orientar mães durante o divórcio. E se você está aqui, você já buscou uma série de respostas e continua buscando para entender como é que vai ser a sua vida a partir de agora. Se você tem filhos, você tem uma preocupação ainda maior do que um divórcio sem filhos. Como é que vai ficar a orientação e a organização dessas crianças? Eu quero te dar um exemplo de uma coisa que aconteceu essa semana. Uma das mães que eu atendo disse o seguinte: Sônia, a minha filha veio toda cheia de dores, dizendo que o pai está sem dinheiro, que ele está passando por dificuldades financeiras. Eu me irritei e fui grosseira com a minha filha, e eu sei que isso está nos afastando. Será que alguma cena como essa já aconteceu aí com você, na sua casa? Provavelmente sim. O filho do divórcio, ele se coloca numa condição de ter que torcer para dois times ao mesmo tempo. Imagina você no estádio de futebol torcendo para que dois times possam ganhar. A criança se sente completamente perdida, ela não sabe quem defender, ela não sabe como se comportar e ela se sente completamente ansiosa e insegura. Qualquer deslize pode magoar a minha mãe ou qualquer deslize pode magoar o meu pai. Sim, eu vou te explicar como é que você pode lidar com isso sem magoar a criança e também reconhecendo o que é que te afeta nisso tudo. É claro, o pai saiu para passear, às vezes com a namorada nova, comprou um carro novo, mas com a criança ele diz: nossa, o papai está sem dinheiro. A criança sente as dores desse pai e traz aí, sem querer, esse recado para os pais. A gente pode orientar as crianças de uma maneira em que ela compreenda que, de repente, esse tipo de comentário possa não ser tão pertinente, mas principalmente que nós, adultos, podemos apenas nos silenciar diante a um comentário da criança sem atacá-la ou sem ver na fala dela o ataque do seu ex. A criança não é o seu ex, mas ela é filha desse ex. Aqui na jornada, a gente vai trabalhando pouco a pouco para que essa compreensão vá de fato fazendo sentido aí para você, que a gente se coloque como mãe, como ex-esposa, sem machucar essa relação com os filhos, e para isso a gente vai precisar também cuidar da nossa saúde mental. Eu passei por tudo isso e eu quero compartilhar aqui com vocês como é que a gente pode, de repente, lidar com essa situação de uma maneira um pouco mais harmônica. Topa? Vem comigo? Se você é uma mãe divorciada, você está começando a entender que a vida funciona de uma maneira bem diferente a partir de agora. Você vai lidar com uma série de desafios: o preconceito social, porque você pediu o divórcio, o preconceito porque você foi traída, o preconceito porque você já não se sentia mais tão feliz nesse casamento, mas você vai sentir as dores do preconceito e a culpa em alguns momentos, entre altos e baixos, quando você se vê triste, quando você perceber que seu filho está triste, você pode de repente se deparar com a situação de que: será que eu tomei a decisão correta? Será que é esse o caminho? Será que eu sou responsável pelo sofrimento, pelo meu sofrimento, pelo sofrimento disso tudo, de todas as pessoas? E a gente vai falar sobre isso também. Se culpar não vai te ajudar. A gente vai falar muito de cura e a gente vai falar muito de culpa. Mas com certeza, ser uma mãe divorciada te coloca um desafio diferente de tudo que você experimentou até o momento. Diante de tudo isso, eu quero compartilhar com vocês alguns dados que são bem interessantes, né? Primeiro, que nós fomos educadas para o casamento, mas nós não fomos educadas para o divórcio. Faz sentido isso que eu tô falando? Então, diante a isso, a gente pode sentir vergonha, a gente pode se sentir julgada, até mesmo pela própria família, e agora eu não tenho ferramenta suficiente para lidar com isso. Mas eu quero te contar que em 2021, pós-pandemia, o IBGE declarou que o aumento de divórcios foi de 81% no Brasil. Claro que os divórcios formalizados, né? A gente sabe que existem nomes e números por trás disso tudo, que não são oficializados, e que essa é uma tendência que vem se fortalecendo aí não só no Brasil, mas também no mundo. Diante a isso, diante a esse novo cenário, como é que a gente precisa prestar atenção, como é que a gente lida com tudo isso? Uma das minhas preocupações com esse trabalho é cuidar da saúde mental das mulheres que acabam sofrendo mais
emocionalmente, financeiramente, socialmente, por conta de questões sociais e culturais e históricas, mas o quanto nós podemos poupar a saúde mental das crianças diante desse cenário dramático da família. Então, uma das primeiras autoras que eu quero compartilhar com vocês é a Dorothy Briggs, e ela diz o seguinte, que quando a gente vai fazer um estudo, né, ela fez um estudo com uma amostra, um número de pessoas, para identificar se essas pessoas sofriam de algum transtorno mental. E o resultado foi assustador. Aproximadamente 80% das pessoas que participaram desse estudo traziam ali algum traço de algum transtorno mental. De acordo com a Dorothy Briggs, especialista em família, ela diz o seguinte: nós nascemos com toda uma estrutura positiva, preparada para lidar com os desafios da vida de uma maneira saudável, ou seja, nós nascemos com uma predisposição a sermos saudáveis mentalmente, mas que as coisas que vão acontecendo na nossa vida vão fazendo com que a nossa autoestima vá sendo machucada e a gente vai ficando acuado, a gente vai ficando com medo de viver. E ela responsabiliza, assim, os pais por esses prejuízos iniciais que a gente acaba sofrendo na nossa vida. Para isso, ela diz o seguinte: os pais precisam estudar para educar os filhos. Nós, como mães divorciadas, precisamos também, além dessas ferramentas, começar a entender e a compreender como é que a gente lida com os desafios que vão ser diferenciados de famílias que vivem seus casamentos aí de modo tradicional. O filho do divórcio, quando ele percebe que tem mãe ou pai sofrendo ali muito, deprimido, ansioso, que é importante que a gente se cuide por conta das crianças que estão ali participando e assistindo tudo isso, a criança tem inconscientemente um desejo de se colocar no lugar do pai e no lugar da mãe. Isso pode trazer uma série de prejuízos para o desenvolvimento da criança. Ela pode desenvolver ansiedade, depressão, ela pode desenvolver transtornos não só na infância, mas também na sua adolescência e na sua vida adulta. E a gente precisa sim cuidar disso. A professora Lydia Weber, uma das especialistas em psicologia positiva, terapia cognitivo-comportamental, análise do comportamento e também sobre interações familiares, ela vai dizer que nós temos estilos, formas comportamentais de educar os nossos filhos. Nós temos padrões parentais. Ela classifica esses padrões em 4 tipos, mas o que eu quero destacar aqui é que ela diz que nós estamos diante de uma geração de pais super protetores. Isso tem uma explicação, tá? Pais que tiveram uma educação mais autoritária, né, mais pautada em limites, faltando ali estrutura de amor, tendem a exagerar um pouco nessa questão do amor e acabam faltando com a condição dos limites. Os pais divorciados tendem a ser mais superprotetores. E por quê? Tem uma explicação para isso. Nós desejamos proteger as crianças de outros desafios, de outros traumas, e aí a gente pode exagerar um pouquinho nessa dose de amor e esquecer dos limites, que são tão importantes quanto o amor. Um outro ponto importante, me conta aqui se você já sentiu isso, é o medo de não se sentir amado pelos filhos. Será que eu estou sendo muito dura? Será que eu sou a mãe chata? Será que o meu filho vai querer morar com o pai dele? Como é que eu vou ficar diante dessa situação? Tudo isso pode abalar essa estrutura educacional e pode fazer com que você afete a forma de educar o seu filho e que você não faça por ele e nem por você o melhor aí diante desse cenário. Tá fazendo sentido tudo isso que eu tô falando para vocês? Sim? Me conta, né? Quais são os prejuízos quando a gente educa uma criança no estilo superprotetor, do amor demais e não dou limites? Eu gosto de um texto do Mário Sérgio Cortella, um filósofo brasileiro que você deve conhecer, e ele descreve essa geração, uns que já estão chegando aqui nesse momento, de geração nem trabalha e nem estuda. Quais são os traços característicos da geração neném? Eles têm lá quase seus 40 anos de idade, moram na casa dos pais, não têm independência financeira, não querem procurar um trabalho, uma atividade remunerada que de fato possa trazer a ele uma certa estabilidade, mas ele não está ali preocupado em seguir a tua vida, em ter a sua autonomia. Ele não foi preparado para isso, ele sempre teve tudo na mão. E sair dessa zona de conforto pode ser um tanto quanto desafiador.